E aí, minhas queridas e meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos continuar então nosso curso de eletrostática. A parte de eletrostática eu vou acabar nessa aula aqui, certo? Que é o estudo da eletrostática, tudo que a gente tinha visto da eletrostática até o momento, para corpos macroscópicos. Não que a gente não tenha estudado corpos macroscópicos ainda, mas a gente fez um estudo muito superficial lá no início, né, nos processos de eletrização. Certo? Agora a gente já estudou, né, a eletrostática de pontos carregados, né, conceitos complexos como de campo e de potencial elétrico, como vocês estão vendo. A gente vai aplicar agora esses conceitos para os corpos macroscópicos, tá? Todos os fenômenos, absolutamente todos os fenômenos que a gente estudou até aqui, desde a eletrização, podem ser explicados utilizando campo e potencial elétrico. Inclusive, eu acredito que seja até mais interessante. É mais complexo, né, de fazer esse tipo de análise e interpretação, mas eu acho que é mais interessante porque acho que fica há uma unidade entre uma teoria que é formada a partir do estudo que acontece com partículas carregadas, coisas muito pequenininhas e tudo mais, para aquilo que a gente observa macroscopiamente no nosso mundo mesmo, certo? E claro, hoje eu vou falar de alguns fenômenos, pelo menos agora vai ter alguns fenômenos para a gente observar e conversar, coisas que fazem parte do nosso cotidiano, tá? Eu não vou demonstrar aqui na aula para não ficar um vídeo muito longo, eu não posso usar outros vídeos, né, para demonstrar dentro do meu próprio vídeo. Mas eu vou mandar vários vídeos para vocês lá na plataforma do Teams, vocês fiquem espertos lá. Beleza? Vamos lá. Então, primeiramente, alguns limites do nosso curso aqui. Nós vamos, sempre que tiver que tratar de forma quantitativa, de campo elétrico, potencial elétrico, e falando de corpos macroscópicos, né, nós vamos tratar, na grande maioria das vezes, de esferas carregadas. O porquê disso eu já falei inicialmente no curso para vocês, é porque a esfera ela tem um grau de simetria muito grande, de forma que todos os pontos na sua superfície estão à mesma distância do centro, né? E aí, como nós já tínhamos visto que quando um condutor fica carregado, a carga tende a ficar na superfície externa dele, por causa do equilíbrio eletrostático, né, que ele tende a assumir, como esse corpo é esférico, né, as cargas ficam distribuídas de uma maneira homogênea. Isso faz com que a distribuição superficial de carga seja constante, certo? A gente fala em densidade superficial de carga, que seria a quantidade de carga por unidade de área que tem nessa esfera, beleza? Por esse fato, a gente consegue, a partir das esferas, fazer um estudo um pouco mais simplificado, beleza? E a gente pode pegar aquelas regras que a gente tinha estudado para pontos que tinham carga, o cálculo do campo elétrico, kq sobre r quadrado, o potencial, que é kq sobre r, e tudo aquilo lá a gente pode aplicar, tá, num corpo como a esfera. E o legal é que aí, para outras situações que os corpos não são esféricos, a gente vai fazendo algumas aproximações, beleza? Usando o que a gente sabe para as esferas. Então, como que a gente estuda a eletrostática de uma esfera carregada? Primeiro, a grande diferença é que a carga não está em um ponto, né? Ela está numa região do espaço, ela está distribuída. Então, você tem algumas regiões do espaço, por exemplo, fora e dentro da esfera, que será que acontece? Será que se comportam, esses pontos do espaço se comportam da mesma forma, de acordo com o campo elétrico? Quer dizer, será que o campo elétrico dentro da esfera e fora da esfera ele se comporta da mesma maneira? Tá? Então, para isso, eu vou pegar um referencial, que nada mais é do que um eixo, né? Eu coloco a origem desse eixo aí no centro da esfera aqui. Ele está numa direção radial, obviamente, tá? Eu peguei um eixo na horizontal, poderia ser qualquer eixo aí, e ele avança aí para fora da esfera, certo? Num ponto que está na superfície aqui, ó, beleza? Eu tenho um ponto do espaço que está a uma distância r maiúscula do centro, que é exatamente o raio da própria esfera. Tudo bem? Então, o que a gente pode dizer? Para o interior da esfera, eu terei valores de Rzinho, que representa a distância do ponto do espaço até
o centro ali da esfera, né? Que são menores do que o raio da esfera. Beleza? Na superfície, o valor da distância é exatamente igual ao raio da esfera, e pontos que estão no exterior da esfera apresentam valores de R que é maior do que R maiúsculo ali, que é o raio da esfera. Beleza? Muito bem. Então, e aí, qual é a ideia de determinar o campo elétrico gerado por essa esfera? Eu vou mostrar qual é a ideia que a gente faz isso daí novamente no seu curso de física. Você faz parte desses 93,78% dos alunos aí que assistem às aulas e que vão fazer física, né? Então lá você vai fazer esse tipo de cálculo, você vai deduzir utilizando o cálculo integral, né? Esse campo, mas a ideia qual que é? Imagina que eu tenho um ponto aqui, ó, esse pontinho aqui, certo? Fora da esfera e eu quero calcular o campo elétrico gerado pela esfera ali. A ideia é a seguinte: eu vou pegar um pedacinho da esfera aqui, certo? Que é muito pequenininho, mas muito pequenininho mesmo, infinitamente pequeno. Ele é tão pequeno que ele pode ser aproximado a um ponto do espaço. E é um ponto que tem um pedacinho da carga, de toda a carga que está, né, distribuída na esfera, ele tem um pouquinho dessa carga. Então é como se fosse uma carga pontiforme, bem pequenininha, certo? E aí? Aí que ele está a uma determinada distância aí, até que não ficou tão ruim essa reta, né? Ele está a uma determinada distância aí e vai gerar, como a carga é positiva, vai gerar um campo mais ou menos nessa direção aqui, ó, certo? Vou chamar de I, de infinitesimal, tá bom? Beleza? Agora, imagina que eu vou pegar um ponto, eu vou pegar só um outro ponto aqui que estaria, não é diametralmente oposto, mas espelhado em relação a esse eixo R, abaixo, certo? E ele vai gerar um campo aqui, que está saindo da esfera, né? Nessa direção aqui. E I2, só para não ficar igual, porque são vetores diferentes. O que acontece se eu somar esses dois vetores aí? Por causa da simetria, né? O vetor resultante vai dar exatamente na direção de R. Se eu fizer o método do paralelogramo aqui, inclusive a galera que tá com dificuldade nessa parte de soma vetorial, só abrir um parênteses na aula aqui. Lá na aula lá no canal, lá não, aqui no canal do meu canal, eu coloquei um vídeo, uma videoaula da semana passada, da quinzena passada, para o pessoal do primeiro ano, que chama Álgebra Vetorial, na qual eu explico toda essa parte da matemática básica associada à soma de vetores. Então, por favor, entrem lá. Teve muitos alunos teve alguns alunos do terceiro ano que não tiveram aula comigo no primeiro, né? E aí eu lembro que antes de começar o lance da pandemia e tal, muitos comentaram comigo. Eu falei que ia ter bastante cálculo vetorial no curso, né? E aí muitos falaram: Nossa, a gente nem sabe o que é isso, professor. Então, por favor, deem uma olhada lá naquela aulinha, quando possível, beleza? Muito bem, então, voltando aqui, se eu pegar dois pontos aqui que estão espelhados em relação a, digamos, ao eixo R, né, na esfera, eles gerarão campos que, quando somados, resultam num campo que está exatamente na direção de R. Agora, imagine isso, se eu pego esses dois pontos, for fazendo o contorno da esfera inteira. Consegue entender o que vai acontecer? Você vai ter um monte de vetorzinho igual esses do EI, certo? Somados, deixa eu colocar no lado certo, aqui, assim, certo? Que quando somados, darão um vetor exatamente na direção radial. E aí o que a gente pode concluir então? Se eu somar todas as contribuições de todos os pontos que estão na superfície da esfera para o campo elétrico nesse ponto que eu marquei aqui, né? O campo elétrico vai ser exatamente na direção radial, apontando para fora da esfera, como se toda a carga da esfera estivesse exatamente onde? No seu centro. E o mais interessante é, a intensidade desse campo também coincide com uma carga pontiforme que está no centro da esfera, cujo módulo é a carga total da esfera e que gera um campo nesse ponto aqui que está a uma distância r, certo? Esse campo a gente já sabe calcular, né? Esse campo aí a gente já sabe calcular.
é o kq sobre r quadrado. E o potencial, a mesma coisa, kq sobre r, tá? Beleza? Eu coloquei resumido aí a interpretação disso nesse quadrinho. Para pontos no exterior, a carga se comporta, a esfera, na verdade, vou até arrumar aqui já, né? Porque, é o profissionalismo, né, gente? Muito bem. A esfera, vamos lá, a esfera se comporta como uma carga pontiforme posicionada exatamente no centro dela. Exatamente no centro. Então, para qualquer ponto que estiver fora da esfera, a gente já sabe calcular o campo e o potencial, certo? A gente considera que toda a carga está no centro, e aí a distância do ponto no qual a gente quer descobrir o campo e o potencial é a distância entre esse ponto e o centro da esfera. Isso que tem que tomar cuidado, tá? Às vezes eu já vi muitos probleminhas aí de vestibular que falam assim, olha, tem um ponto que está a 10 centímetros da esfera. Aí, tipo, seria isso aqui, essa distância. Para saber, para calcular o campo elétrico aqui, né, você teria que pegar a distância até o centro. Então, você tem que somar com esses 10 centímetros, você tem que somar o raio. Beleza? Muito bem. E dentro da esfera? Tá? Essa apresentação, tá, gente? Eu vou deixar lá na pastinha para vocês. Eu prometo que eu coloco antes da segunda-feira, inclusive. E para pontos dentro da esfera? O que a gente pode fazer? A mesma coisa, o mesmo raciocínio, tá? O mesmo raciocínio. Só que o que vai acontecer? Se você pegar, tá vendo essa calota, a calota maior aqui, externa? Acho que dá para ver a canetinha, né? Essa calota maior aqui, ela vai gerar, tem muito mais carga, né? Então ela vai gerar mais campo nesse ponto que está dentro da esfera aqui, certo? E quando você pegar todos esses vetores e somar, vai dar um vetor. Não, mano. Não tem que pegar a borrachinha, tinha esquecido disso, tá? Não quero marcar texto, obrigado. Ó. Quando. Olha só, quando você somar todos os vetores campo elétrico gerados por todos esses pontos da calota, vai dar um vetor mais ou menos para cá, assim, ó. Vou chamar de E1, certo? Muito bem, só que você tem essa calota menorzinha do outro lado, aí você fala, nossa, tem menos carga, né, professor? Vai gerar um campo menor. Não, por quê? Porque olha a distância que essa porção de carga aqui nessa calotinha menor está desse ponto, é uma distância menor. Então isso daí acaba compensando. E aí o que acontece? O campo gerado por essa calota menor, tá? É tal que ele tem a mesma intensidade desse E1, de forma que eles se cancelam. Então, dentro da esfera, isso é para todos os pontos, tá, gente? Dentro da esfera você tem todos os pontos que apresentam campo elétrico nulo. O campo é zero dentro da esfera. Isso tem implicações tecnológicas e implicações fenomenológicas em geral muito interessantes, tá? O campo elétrico no interior da esfera é nulo, é zero, beleza? Tá? Não tem campo elétrico, vale zero. Beleza? E qual a implicação para o potencial elétrico, então? Vamos lembrar daquela expressão que envolve o campo elétrico e o potencial elétrico que a gente viu na aula passada, tá? Que deu origem para aquela unidade de medida nova, que é o volts por metro, né? Para campo elétrico, que eu mostrei para vocês, que é equivalente a Newton por Coulomb, tá? A interpretação dessa unidade de medida é que o campo elétrico é a taxa com que o potencial varia no espaço. Então, enquanto você está caminhando no espaço, o potencial está variando, mesmo que o campo seja constante, inclusive. Na verdade, essa expressão é considerando um campo constante, tá? Volts por metro, né? Agora pare para pensar. Se o campo elétrico é zero, eu estou falando que a taxa com que o potencial varia no espaço é zero. A taxa com que o potencial varia no espaço é zero. Quando a taxa de variação de uma grandeza é zero, o que isso quer dizer? Que essa grandeza não varia, ou seja, essa grandeza ela é constante. Então, dentro da esfera, o potencial é constante.
Beleza? Aí você fala, tá, é constante, mas vale quanto? É constante, mas vale quanto? Se você pegar um ponto que está exatamente na superfície, não um ponto que está fora, muito próximo da superfície, assim, é um ponto na superfície mesmo da esfera. Você entendeu? Ele é um ponto que está dentro, praticamente dentro da esfera. Então, como o potencial de um ponto que está dentro e um ponto que está na superfície ele tem que ser o mesmo para não ter variação, o potencial do interior da esfera é igual, é constante, né? Então todos os pontos dentro da esfera apresentam o mesmo potencial elétrico e esses potenciais são iguais aos dos pontos na superfície da esfera. Beleza? Tá? Como que eu calculo o potencial na superfície da esfera? Tá? A gente faz uma aproximação, tem algumas relações com descontinuidade de campo e do potencial e tal, que a gente não vai considerar aqui no nosso curso. Tá? São questões bem complexas. A gente simplesmente considera que quando a gente vai calcular o campo na superfície da esfera, a gente está pegando um ponto que está fora, mas está encostadinho na superfície, entendeu? Então a distância que ele está é praticamente o próprio raio da esfera. Aí a gente faz kq sobre r quadrado para o campo e kq sobre r para o potencial. Só que aí o r que a gente usa é exatamente o raio da esfera. Tá? Então, resumindo, no interior da esfera, o que acontece? O campo elétrico é nulo, é zero. O potencial é igual da superfície, dá uma olhada aqui, ó. Tá? O campo no interior é igual da superfície e vale kq sobre r. Veja que aqui eu usei o raio da esfera, R maiúsculo. Na superfície, eu uso as expressões para o cálculo do campo elétrico gerado por carga pontiforme, só que aí a distância utilizada vai ser o R maiúsculo, que é o raio que está representando na nossa aula o raio da esfera. E no exterior, a gente simplesmente considera que trata-se de uma carga pontiforme exatamente no centro. Beleza? kq sobre r quadrado e kq sobre r por potencial. Certo? Muito bem. Que outra forma que a gente pode analisar isso daí? De forma gráfica, né? Certo? Dá uma olhada, tem uma esfera que está carregada positivamente aqui também, né? Em toda essa extensão, aqui eu tenho o campo elétrico e aqui eu tenho o potencial, né? Em vermelho está o campo elétrico, em preto está o potencial, o campo, o gráfico, perdão. Então, de menos R até mais R aqui nesse eixo X, digamos assim, né? O campo é zero. E aí, ele tem um valor máximo na sua superfície, certo? E vai decrescendo a partir do momento que eu aumento a distância, né? Decresce por quê? Dá uma olhada. O campo elétrico varia com o inverso do quadrado da distância, né? Mesma coisa para o potencial, o gráfico é, né, muito parecido, mas note que o valor de todos esses pontos que estão dentro da esfera tem o mesmo valor para o potencial, certo? Que é igual ao valor do potencial na superfície, kq sobre r. E aí você vai aumentando a distância, o que acontece com o potencial, né? Eu inverti aqui as setinhas, tá? Você vai aumentando a distância, o que acontece com o potencial? Ele diminui, certo? E aí você tem um gráfico que é um gráfico de 1 sobre x aí, tá? Parecido com um gráfico de 1 sobre x, é essa curva característica aí. Para comparar essas curvas, eu coloquei esse outro gráfico aqui, porque é importante ter essa noção, né? Compara esses dois gráficos, o gráfico do campo elétrico variando com a distância do centro e o potencial variando com a distância do centro. Veja que o declínio, né, digamos, do valor do campo é muito mais acentuado se você comparar com o potencial, que é mais suave. Isso acontece por quê? Porque aqui o campo, né, ele é diretamente proporcional ao inverso, ou melhor, é inversamente proporcional ao quadrado da distância, enquanto o potencial ele é diretamente proporcional, ele é inversamente proporcional à distância. Mas que droga, que essas porcaria diretamente proporcional ao inverso. Não tá errado, mas é meio besta, né? Enfim, beleza? O gráfico é mais acentuado porque quanto maior é a variação da distância, né, maior vai ser o declínio no valor do campo, se comparado com o potencial. Beleza? A parte técnica é isso daí.
Tá? Então vamos fazer vamos falar de alguns fenômenos aí, certo? Então aqui eu tinha falado para vocês que o campo no interior da esfera é zero, certo? O campo no interior da esfera é zero. Então se você tiver um condutor oco e ele tiver carregado, tá? Tiver com carga, dentro dele o campo é zero. Uma das aplicações mais conhecidas é o que a gente chama de gaiola de Faraday, tá? Eu coloquei aqui um gifzinho só para explicar de forma de mostrar de forma simplificada para vocês como é o efeito da gaiola de Faraday, tá? Então você tem duas placas carregadas aqui, uma positiva e outra negativa, que geram um campo que aponta da esquerda para a direita. E aqui você tem um recipiente fechado, certo? De material condutor. Quando eu falo fechado, quer dizer que ele é contínuo, certo? Não tem buracos muito grandes, mas ele pode ser vazado, pode ser tipo como se fosse uma peneira mesmo de material condutor, ou duas peneiras que você encaixa uma na outra, assim, tá? Você pode pensar dessa forma, formando como se fosse uma gaiola mesmo, tá? Então note que o campo faz com que haja um escoamento das cargas ali dos elétrons, na verdade, né? No, no interior, no condutor, faz com que haja uma formação de carga negativa desse lado, de carga positiva desse. Aí o condutor passa a gerar o próprio campo dele, que é oposto ao campo externo, eles se cancelam e você tem aí o que a gente chama de gaiola de Faraday, uma região dentro que o campo é zero, tá? E aí acho que a imagem que mais representa com um impacto, digamos assim, o lance da gaiola de Faraday, né? São esses experimentos aí que você tem um raio sendo simulado por aquela bobina de Tesla. Mais adiante a gente vai falar disso daí, lá no Eletromag mesmo, né? A gente vai falar disso. E ela está tendo umas descargas elétricas enormes ali naquela gaiola, que tem uma pessoa ali dentro, e a pessoa pode até encostar que não acontece nada, tá? Porque o campo elétrico ali dentro, como eu disse, é zero, tá? Em todas as aulas, as pessoas sempre perguntam para mim também: ah, professor, é verdade, eu já ouvi falar, já ouvi no noticiário que se tiver numa tempestade, você está dentro do carro, a melhor coisa que você faz é ficar dentro do carro, porque se der um raio no carro e você estiver dentro, não vai acontecer nada. Mais ou menos a ideia é essa mesmo, tá? O carro feito de material condutor, como se ele fosse uma gaiola, e você vai estar lá dentro, você está protegido, tá? Beleza? Se você ficar dentro do carro, não acontece nada. A carga vai ficar sempre na superfície externa, beleza? A descarga elétrica, ela passa pela parte exterior do carro, tá? Não são só esses tipos de fenômenos que a gente tem algumas aplicações tecnológicas também, tá? O exemplo que eu vou dar aqui são de cabos e fios que são blindados, né? Então você vê que em volta do fio aqui, nessa parte aqui, ó, o cabo, na verdade, é composto por esses fiozinhos aqui, né? Pode ser cabo de qualquer coisa, viu? Pode ser cabo de áudio, de vídeo, o que for, né? E aí, no entorno dele, você tem uma gaiola de Faraday. Tá vendo todos esses fiozinhos metálicos que se entrelaçam? É como se fosse uma gaiola tubular, certo? Em torno do fio. E aí, para que serve isso? Para você manter a fidelidade do sinal, você não ter nenhuma interferência de sinal de outro equipamento nesse cabo aí que está levando o sinal, por exemplo, sei lá, de um aparelho de Blu-ray para a TV ou da internet, tá? Beleza? Essa é uma aplicação tecnológica aí. Vamos para os exemplinhos? Depois a gente vai ver essa aplicação da gaiola de Faraday em alguns vídeos que eu vou mandar para vocês lá, tá? Pode ficar tranquilo, vocês vão ter chance de revisitar esse fenômeno aí. E depois a gente vai para o poder das pontas e falar um pouco sobre os raios e tal, beleza? Coisa rapidinho. Vamos fazer esses exercícios aqui primeiro. Muito bem. Primeiro exercício de exemplo. Saia, é aqui. Primeiro exercício de exemplo. Tá? Considere uma esfera condutora de 10 centímetros de raio, que se encontra eletrizada com uma carga de módulo 4 microcoulombs, ou seja, 4 vezes 10 a menos 6, né? Coulombs. Determine a intensidade do campo elétrico. Letra A, num ponto no seu interior. Letra B, num ponto que está bem próximo da sua superfície. E letra C, num ponto que se encontra a 20 centímetros da superfície da esfera, numa direção radial. Muito bem. Então vamos lá. Letra A, no interior da esfera.
Quanto que vale o campo? 0. Acabou. Pronto. Acabou. Não precisa nem justificar uma questão desse tipo, tá, gente? Beleza? Só se precisar, mas é raro. Tô falando em questões aí de vestibular, tá? Pra galera que vai prestar vestibular. É raro perguntar isso. Se for para analisar o porquê que o campo é nulo dentro de uma esfera, acredito que vão fazer uma questão específica para isso mesmo, tá? Não uma questão dessa forma que simplesmente pede para calcular o campo só para a gente exercitar, digamos assim, as regrinhas da física. Letra B, num ponto que está bem próximo da superfície. Então eu quero calcular o campo na superfície. O campo na superfície é um campo, tá, calculado como se eu tivesse uma carga, toda a carga da esfera, né, estivesse exatamente no centro dela e ela vai gerar um campo que está exatamente a distância de um raio do centro, certo? Então é só usar o raio da esfera, beleza? Vamos substituir os valores para fazer a conta aqui. O K, 9 vezes 10 elevado a 9. O Q é 4 vezes 10 a menos 6. E o raio, que é 10 centímetros aqui, né? Nós sabemos que 10 centímetros é 0,1 metro, tá? Que também pode ser representado como 10 a menos 1. Beleza? Então eu vou colocar 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Aí eu vou fazer a conta. 9 vezes 4 é 36 aqui em cima. 10 a nona vezes 10 a menos 6 é 10 ao cubo, dividido por 10 a menos 2. Isso daqui vai me dar 36 vezes 10 a quinta, certo? Divisão de potência de mesma base ali. E aí, o campo na superfície da esfera vai ficar 3,6 vezes 10 a sexta newtons por coulomb. Beleza? Muito bem. Professor, é igualzinho os cálculos que a gente estava fazendo para carga pontiforme. Meu Deus, é igualzinho, mesma coisa, tá? Exatamente. Só tem esses detalhes aí de lembrar que no interior da esfera o campo é nulo e tudo mais, tá? Vamos lá. Continuando. Letra C. Num ponto que se encontra a 20 centímetros da superfície da esfera numa direção radial. Então tem que tomar cuidado com essas coisas, tá? Se ele fala que está a 20 centímetros da esfera, não quer dizer que você vai no lugar do Rzinho colocar 20 centímetros, tá? Tá errado isso daqui, beleza? Porque se você usar R igual a 20 centímetros, você está falando de um ponto que está a 10 centímetros da superfície da esfera. Porque o raio dela já é 10 centímetros, beleza? Então toma muito cuidado com isso daí, tá? A distância, nesse caso, vai ser o raio somado com esse 20 centímetros. Por quê? Deixa eu fazer um desenho rapidinho aqui. Porque o que está acontecendo aqui é mais ou menos isso, ó. Se liga. Vai ficar muito pequeno, mas tudo bem. Tá bom aqui, ó. Ah, funciona assim também. Tá bom. Não, é assim. Tá, beleza. Então funciona assim. Aqui eu tenho o raio, que é 10 centímetros, certo? E esse ponto está a 20 centímetros. Esse ponto P aí está a 20 centímetros da superfície da esfera. Você entendeu? Então, nesse caso aqui, o Rzinho que eu vou usar é 30 centímetros, porque o ponto está a 30 centímetros do centro. Beleza? Então vamos lá, vou calcular da mesma forma. Ó. KQ sobre R quadrado, só que agora é o Rzinho, que é a distância do centro até o ponto, né, que eu quero calcular o campo. E aí mais continha daquela que a gente já estava acostumado, né? A carga é 4 vezes 10 a menos 6. Agora a distância é 30 centímetros, então é 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. A continha vai ficar, aqui é 9 vezes 4 vezes 10 ao cubo. Ali é 36, né? Eu coloquei 9 vezes 4 porque embaixo vai ficar 3 ao quadrado. 9 vezes 10 a menos 2, que é 10 a menos 1 ao quadrado. Aí dá para você cancelar aqui. Vai ficar 4 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Beleza? Esse é o valor do campo. Aí você pode falar assim, professor, eu não gosto de você, não gosto da sua videoaula, tem videoaulas muito melhores no YouTube.
que eu já estou assistindo, mas essa daqui eu estou assistindo porque eu quero entrar, assistir e reclamar, tá? E eu sei que você usa bermudas em ambientes escolares. Isso é um ultraje. Eu quero saber por que você não calculou esse campo simplesmente comparando com o campo da letra B. Por quê, professor? Porque a distância era 10 centímetros, primeiramente, e depois ela passou para 30, quer dizer que a distância aumentou 3 vezes. E como o campo ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância, se a distância aumentou 3 vezes, quer dizer que o campo vai ficar dividido por 3 ao quadrado 9 vezes. É só você pegar esse valor, 3,6 vezes 10 a sexta, e dividir por 9. Vai dar 4 vezes 10 a quinta. Por que você não fez isso, professor? Porque, não sei, cara. Vamos continuar falando. Vocês podem fazer assim também, como o nosso querido aluno aí falou, tá? É muito mais rápido, você quer ganhar tempo lá no vestibular, beleza. Tá bom? Continuando. Exemplo 2. Do ITER. Uma carga Q distribui-se uniformemente na superfície de uma esfera condutora, isolada de raio R. Muito bem. Assinale a opção que apresenta a magnitude do campo elétrico e do potencial. Magnitude é o valor, né? A intensidade, o módulo. Num ponto situado a uma distância, olha a distância, R igual a R sobre 3 do centro da esfera. Pera lá. Pera lá. A distância é 1/3 do raio. Se essa distância é medida a partir do centro, quer dizer o quê? Que essa distância é menor, né, gente, que um raio. Porque se é 1/3 de um raio, essa distância é menor do que um raio da esfera. O que isso quer dizer? Que trata-se de um ponto que está no interior da esfera. Beleza? E se está no interior da esfera, basta a gente lembrar. O campo elétrico é nulo e o potencial vai ter o mesmo valor do potencial da superfície, que é KQ sobre R. Beleza? Beleza, professor, só que é o seguinte, olha as alternativas, o que tem nas alternativas. Se liga, ó, não tá em K não, tá esse 1 sobre 4πε0 aqui, ó. Que é isso, meu Deus do céu? Então, a constante elétrica está em função da permissividade elétrica, tá bom? Esse ε0 que está aqui, deixa eu até fazer de outra cor. Esse ε0 que está aqui, tá? É o que a gente chama de permissividade elétrica. O que é isso, professor? É uma outra constante, tá? A gente vai falar dela se a gente chegar a falar de ondas eletromagnéticas, tá? Tem um resultado aí que o Maxwell chega que é muito interessante, que dá até para a gente fazer o cálculo aqui e usa diretamente o valor dessa permissividade elétrica, tá? Então é uma outra constante associada a fenômenos da eletrostática e da eletrodinâmica, tá bom? Beleza? Aí, qual que é a relação dela com o K? Tá? O K equivale a 1 sobre 4π vezes esse ε0. Tudo bem? Beleza? Então, por isso que nessas alternativas, toda essa parte aqui o cara colocou é mais para confundir mesmo, tá? Se o professor não falou isso, né? Eu mesmo na aula não tinha chamado a atenção, mas essa questão eu sempre uso como exemplo de informar vocês sobre isso, tá? Sobre a presença dessa constante. 1 sobre 4πε0 é o K. Beleza? Então, por exemplo, o potencial que a gente vai ter que calcular, né? Basicamente nem vai ter que calcular, que é o da superfície, a gente pode escrever como 1 sobre 4πε0, que é o K, que multiplica Q dividido por R. Beleza? Tá? Então, basicamente o que eu fiz é o quê? Escrever a expressão que a gente já sabe, só que escrevendo em função da permissividade elétrica do vácuo. Beleza? Tá? Então, como o campo elétrico no interior é zero e o potencial tem que ser igual ao potencial da superfície, tá? A alternativa que nós chegamos aqui é, ó, aqui é campo zero, a letra A é campo zero, potencial zero, tá errado.
Tá? A letra B é campo zero, potencial 1 sobre 4 pi epsilon zero que multiplica Q sobre R. É essa. Tá? Beleza? Tranquilinho, né? É uma questão mais de pegadinha aí mesmo, tá? Só ficar esperto. Vamos continuar com a nossa aulinha. Já temos 35 minutos de aula. Oh my God. Vamos lá então. O poder das pontas, o que que é isso? Então a gente tava falando de esfera, a esfera é bonitinha, ela é toda, né? Tem uma superfície infinitamente contínua, certo? Você fica dando volta nela, não tem nada, não tem nenhuma pontinha, não tem nada, certo? E se eu tiver corpos macroscópicos carregados que apresentam pontas, como esse que eu estou colocando aí, como se fosse, sei lá, um cone, tá? Não precisa ser ponta, tá? Pode ser uma curvatura bem pequenininha, imitando uma ponta, beleza? O que que acontece? Então, a carga elétrica ela não vai se distribuir uniformemente na superfície de corpos desse tipo, tá? Elas tendem a se concentrar em regiões que são pontiagudas. Então há uma concentração, uma densidade superficial maior de cargas nessas partes que são pontiagudas. E aí o que acontece? O campo elétrico, dá uma olhada aqui, tá meio exagerado esse desenho, mas olha a concentração de linhas de campo aqui e a concentração de linhas de campo aqui. Tá? Há uma concentração de linhas de campo enorme aqui, porque o campo elétrico ao redor dessa região fica muito, muito, muito mais intenso se comparado com regiões que estão mais aqui, mais contínuas. Beleza? Tá? A gente pode fazer uma comparação meio bestinha, mas que eu acho interessante, pensando o seguinte, ó, nessas regiões que estão mais largas aqui, você teria uma esfera com esse determinado raio. Quanto mais para a pontinha você vai caminhando desse corpo, né? Veja o que acontece com o raio, ele vai ficando cada vez menorzinho. Se a gente usar a expressão para o cálculo do campo gerado por uma esfera, por exemplo, tá? Quanto menor é o raio, maior a intensidade do campo. E como essa proporcionalidade é quadrática, você tem um aumento bastante grande do campo elétrico, certo? Em regiões pontiagudas de condutores carregados, há uma concentração maior da carga, causando um aumento na intensidade do campo ao seu redor. Tá? E esse basicamente é o princípio de funcionamento dos para-raios. Como que o para-raio funciona? Tem alguma coisa, professor, mística, ele chama o raio, ele fala, venha, é aqui que você deve cair. Não tem nada, não tem nada disso. Quer dizer, nessas épocas que a gente está aí, deve ter uns malucos que acham que é isso mesmo. Mas enfim, há uma garantia muito grande é boa, uma chance muito grande que o raio vai atingir um para-raio, tá? E é só garantido pelo formato dele mesmo, tá? Hoje em dia os para-raios provavelmente são eletrônicos e tem um funcionamento, eu nunca fui atrás de entender perfeitamente, mas provavelmente tem um funcionamento mais avançado, mas os primeiros para-raios eram simplesmente condutores, certo? Que ficavam em cima dos prédios, torres e casas, tá? É, que tem esse formato pontiagudo aí, tá? Aí o campo elétrico fica muito, muito forte, certo? A descarga elétrica do raio, eu vou falar rapidinho como acontece, bem superficialmente, mas o caminho que digamos, é formado entre a superfície da Terra e a nuvem onde o raio é formado, onde a carga, né, que é formada e é induzida aqui embaixo, né, esse caminho, digamos, que se a gente pode falar que o raio percorre, né, ele é determinado pelo campo elétrico, certo? Então, esses condutores pontiagudos, os para-raios, eles estão aí para garantir que o campo elétrico tenha um determinado formato que faça com que a descarga elétrica seja ali, entendeu? Beleza? Então, o que acontece, como que são formados os raios e do que eles dependem, tá? O raio, basicamente, é uma descarga elétrica que acontece no ar, tá? O relâmpago, né? Mas, professor, o ar, ele é um isolante. Eu aprendi isso nas minhas aulinhas de ciências. Eu já vi muito bem você falar que o ar é um isolante. Pois é, eu também falei no começo do nosso curso que essa ideia de isolante, tá, é um termo muito forte quando a gente está tratando de fenômenos elétricos, né? Quando a gente fala isolante, pensando assim, um isolante é aquilo que não conduz, tá? Aquilo que não conduz. É meio complicado falar isso, beleza?
Porque eles podem conduzir eletricidade sim. O que tem que acontecer? Acontecer uma coisa que a gente chama de quebra da rigidez dielétrica. Tá? O que é a rigidez dielétrica de um isolante? A rigidez dielétrica, tá, como está escrito ali, né? É a intensidade mínima do campo elétrico submetido a um isolante a partir da qual tal isolante passa a conduzir. Então é assim que funciona. O ar não conduz. O ar normalmente não conduz a eletricidade. Mas se o campo aplicado, o campo elétrico aplicado no ar, tá? Numa determinada massa de ar, for muito, muito intenso e passar a rigidez dielétrica do ar, aí ele pode conduzir, certo? E não é só em raio que acontece isso não, sabe? Com muita gente também, a primeira dúvida em curso de eletrostática é: ai, professor, minha amiga, ela estava estressada, eu fui lá e coloquei a mão nela, fez um rainho, um choque, eu tomei choque, a gente até gritou, ai. Então, por que acontece? Basicamente é um raio, só que é um raio muito pequititico. Quebrou a rigidez dielétrica numa distância muito menor. Lembra aquela expressão do campo elétrico lá? Né? Diferença de potencial dividido pela distância. Se essa distância for muito, 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 muito pequena, ó, o campo fica muito, 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 muito grande. Pode ser que uma carga estática, certo, que está na pele da pessoa que também é um isolante, né? Tá? A parte superficial da pele, né? Pode causar a quebra da rigidez, certo? Só que aí a descarga elétrica vai ser muito pequenininha. Então, como que acontece? Normalmente as nuvens vão se carregando, né? E elas adquirem carga negativa. Por indução, fazem com que os elétrons sejam repelidos, os elétrons que estão na superfície da Terra, a parte da superfície superior ali, né, da Terra, tem uma carga induzida positiva, certo? Então você tem como se fosse placas de placas planas e paralelas gerando o campo aqui. Eu falo placas planas e paralelas só para você lembrar da construção do campo. É um campo mais ou menos assim, certo? Quanto maior é a carga que vai se acumulando na superfície inferior ali das nuvens, mais intenso vai ficando esse campo. E esse campo vai aumentando, esse campo vai aumentando, esse campo vai aumentando. Chega uma hora que a rigidez elétrica do ar é atingida. E aí, tá? A rigidez elétrica do ar, a propósito, no sistema internacional, 3 vezes 10 a sexta, 3 milhões de newtons por coulomb, tá? Ou volts por metro. E aí nós temos um raio, tá? Que tem o barulho e tudo mais. Eu vou mandar um texto para vocês lerem, tá? Com dúvidas frequentes sobre o raio. É uma parte de um artigo científico que é muito, muito, muito legal. Vou mandar para vocês lerem, por isso que eu nem vou falar muito de raio aqui. E como que a gente evita isso? Bom, quando o campo está desse jeito que eu desenhei aqui, aproximadamente, né? O raio pode cair em qualquer lugar, quer dizer, tem uma chance, sempre tem uma chance dele cair em algum lugar, né? Beleza? Para a gente garantir que esse raio não atinja qualquer lugar, que haja uma chance maior dele cair em um ponto que a gente quer ali, que seja seguro, a gente constrói os para-raios. Aí o que os para-raios fazem, né? Olha só, com as linhas de campo. Concentram ela para ele, certo? Porque o campo elétrico ao redor do para-raio é muito, muito, muito mais intenso. E aí o que acontece? Quando o raio ele é formado, há uma chance muito grande dele cair, dele atingir aquela região em que o campo é mais intenso, ou seja, ao redor do para-raio. Beleza? Tudo bem? Professor, eu sempre vejo notícia da galera na praia tomando raio e não sei o que acontece lá então, né? Eu vou viajar aqui, mas acontece mais ou menos a mesma coisa, tá? A nuvem lá. Só que a praia tem alguma casa, algum prédio, alguma. Não, né? Na praia mesmo. Aí tá você lá. E aí o que acontece? Exatamente, olha o campo que belezinha aqui, ó. Você é o para-raio, meu amigo. É um exagero, mas enfim, se você só tiver só você lá, o campo, eu tô exagerando, mas o campo vai ser mais ou menos assim, tá? A carga vai ser induzida em você, você vai ser um para-raio bonitão lá. Tá bom? Beleza? Vamos terminar então nossa aula aqui. Vamos lá. Último exercício. Já tá com 44 minutos. Muito bem, lembrando que agora essa aula aqui é para um conteúdo quinzenal, beleza, galera? Não se preocupe. Então, se quiser ver
a aula, né? Certo? Vocês assistirem uma parte da aula, irem para os exercícios, depois assistir outra parte da aula, fiquem à vontade. Vocês têm 15 dias para fazer tudo aí. Então, terceiro exemplo. Aviões com revestimento metálico voando em atmosfera seca podem atingir elevado grau de eletrização, muitas vezes evidenciado por um centelhamento para a atmosfera. O centelhamento é tipo uma descarga elétrica, um choquinho que você toma lá na sua amiga. Ai. Então, conhecido como fogo de Santelmo, tá? Não sei a lore desse fogo de Santelmo, quer dizer, não sei o contexto daí. Nessas circunstâncias, é correto afirmar que, vamos lá, letra A nada. Aquelas questões que você tem um monte de afirmações, cada uma com um determinado número, e você tem que dar a soma como resposta. E eu espero que eu não erre a soma aqui na videoaula, porque eu não tenho como editar, e eu tenho que ficar escrevendo lá depois, e a galera me enchendo o saco e tudo mais. Então, tomara que você não erre a soma. Primeira afirmação, a de número 01. A eletrização do revestimento dá-se por indução. E aí, o que você acha? É por indução? Olha o que ele fala. Ele fala que está voando em atmosfera seca, gente. Tá? E outra, pare para pensar. Será que faz sentido eletrização por indução? Porque para ter eletrização por indução, alguém teria que induzir carga no avião. Isso inclui ter um indutor, que é um corpo que está previamente carregado. Você pode até falar, as nuvens, né? Tudo bem. Mas aí tem que ter o aterramento do avião, lembra disso? Certo? Tem que ter um aterramento. Então, não acontece, tá? Como ele está voando em atmosfera seca, ele está a uma velocidade extremamente alta em contato com o ar. Então, ele está atritando com o ar. O atrito do avião com o ar já é suficiente para causar essa eletrização. Então, a eletrização acontece por atrito. Beleza? Não é por indução. Então, essa daqui está errada. Sai. Muito bem. Continuando. Segunda afirmação. O campo elétrico. Deixa eu fazer um negócio aqui. Melhor, para ficar melhor, né? O campo elétrico no interior do avião, causado pela eletrização do revestimento, é nulo. E aí? Pensa no avião. O que é um avião? Nada mais é do que, como ele tem um revestimento metálico, tá? É um condutor oco e que está com carga na sua superfície. O que acontece com o campo no interior? Zero. O campo é nulo. Beleza? Então essa daí tá correta. É exatamente isso que ele está falando aí. Muito bem. Continuando. A eletrização poderia ser evitada se o avião fosse revestido com material isolante. Essa está errada, né, gente? Por quê? Se a gente identificou que a eletrização é por atrito, certo? A eletrização por atrito, a gente sabe que é o processo que acontece especialmente com isolantes. Se você quer eletrizar um isolante por algum motivo, é o procedimento de atrito que você vai escolher. Então, se o avião fosse revestido com material isolante, ia ter eletrização do mesmo jeito, tá? Beleza? Então, a 4 não, tá errada. É xizinho vermelho, ó. Pronto. Número 8. O centelhamento ocorre preferencialmente nas partes pontiagudas do avião. E aí? Essa daí está correta. E deixa eu explicar para você por quê. Porque o centelhamento vai acontecer, como eu disse para você, ele é uma descarga elétrica que acontece no ar. Ele vai acontecer quando o campo atingir, né? Certo? O campo em alguma região ao redor do avião atingir o valor da rigidez dielétrica, certo? Agora pare para pensar, não é em todas as partes do avião que acontece um centelhamento, certo? Em qual parte do avião, próximo de qual parte do avião que o centelhamento acontece antes, primeiro, ou que há uma chance grande de acontecer? Onde o campo gerado na parte externa do avião, tá, for mais intenso.
Onde que o campo é mais intenso, tá? Preferencialmente nas partes pontiagudas. É exatamente isso que ele está falando, certo? Então, tá correta essa daí. 16. O revestimento metálico não é uma superfície equipotencial, pois se o fosse, não haveria centelhamento. Tá? Essa daí tá errada, né, gente? O revestimento metálico não é uma superfície equipotencial, pois se o fosse, não haveria centelhamento. Tá? Então, o revestimento metálico, como a carga foi adquirida pelo avião e essa carga ela não fica parada, ela sempre busca o, o equilíbrio eletrostático, tá? O avião só vai estar em equilíbrio eletrostático quando todos os pontos na sua superfície estiver com o mesmo potencial. Tá? O que acontece é que a carga não vai se distribuir uniformemente, mas não precisa se distribuir uniformemente para que ele esteja com um potencial, tá, equiparado em todos os pontos. Beleza? Muito bem, então essa daqui está errada. Tá? Todo corpo que está carregado, que é condutor, a superfície dele, não importa o formato, tá, gente? Vai estar no mesmo potencial. Beleza? E a 32, finalmente. Dois pontos quaisquer do interior do avião estão a um mesmo potencial, desde que não haja outras fontes de campo elétrico. É essa que vai rebater a 16 ali. Dois pontos quaisquer no interior do avião estão ao mesmo potencial, desde que não haja outras fontes de campo elétrico. Dentro do avião, o que acontece? O campo é zero. E o que acontece com o potencial? É constante. Se o potencial é constante, em qualquer ponto dentro do avião, se você não tiver dentro dele uma outra fonte de campo elétrico, obviamente, o potencial vai ser o mesmo. Beleza? Então aí nós temos que agora que dar a soma, certo? É 2 mais 8 dá 10, mais 32 dá 47. Opa! Cuidado, gente. Toma muito cuidado com essa soma aí. 42. Então é isso, meus amores. Vamos ficar por aí. Lembrete sempre de final de aula, resolvam os exercícios, acessem as demais atividades, vai ter vídeo, vai ter texto para ler, tá? Simulador eu tô procurando ainda. Me procurem em caso de dúvidas, bons estudos, tá? Gente, vocês estão falando muito pouco comigo lá, hein, no Teams. Por favor, me procura, tá? Quiser falar de alguma outra coisa, me procura lá, fala como é que tá a sua quarentena, se tá tudo bem, se seus familiares estão bem, se tá jogando algum joguinho legal, fala pra mim também, beleza? Fala comigo, tá? Bons estudos, pessoal, boa semana, boa quinzena, me procurem lá, tá? Peace.